Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante o canal aí a crescer, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E a aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a perspectiva multicultural no projeto político-pedagógico da Lúcia Rezende e também Escola Espaço do Projeto Político-Pedagógico, da Ilma Passos, tá? As duas vão trabalhar juntos aí nessa aulinha que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então, pessoal, esse livro, ele é dividido em 3 partes, pessoal. A primeira parte, ocorre a construção do conceito do projeto político-pedagógico, também conhecido como PPP, tá bom? Então, a primeira parte, nós vamos trabalhar com a construção do conceito do PPP. Em seguida, na segunda parte, a autora, né, as autoras, elas retratam é a parte que trata de trazer reflexões para análise dos princípios norteadores, ou seja, nós vamos tratar dos princípios norteadores do projeto, tá? E na terceira parte, a autora discute os elementos básicos da organização do trabalho pedagógico necessários à construção do PPP, tá? Então, a primeira parte vai falar sobre o conceito, a construção, a segunda parte sobre os princípios norteadores e a terceira parte, os elementos básicos, tá, da organização para a realização do trabalho. Então vamos lá, a primeira parte, pessoal. O que é projeto político-pedagógico? Quando eu vou falar logo PPP, porque aí fica mais rápida aqui a aula, fica mais dinâmica, tá bom? Então PPP é projeto político-pedagógico. Não inventei isso aí é usado, tá bom? Essa sigla. Vamos lá, o que é projeto político-pedagógico? O PPP vai além de um simples agrupamento, vai além de um simples agrupamento de planos e de atividades diversas. Tá? O PPP existe para transformar a realidade da sociedade existente através da compreensão da realidade local. Ou seja, quando você monta um projeto político-pedagógico na escola, qual que é a intenção dele, pessoal? Não é simplesmente ali reunir conteúdo e agrupar um monte de planos de aula e conteúdos para você montar um documento e jogar num arquivo lá para quando a Secretaria da Educação pedir, você ir lá e passar para ela. Não. O PPP, pessoal, Projeto Político Pedagógico, ele existe para transformar a realidade da sociedade existente ali, ao redor da escola, através da compreensão da realidade local. Então, quando você vai construir um projeto político pedagógico da escola, você tem que ter em vista, gente, a escola. Eu vou voltar lá para Márcia Guiar, lá na função social da escola. Pessoal, quando você monta um projeto político-pedagógico, você, na verdade, ele tem que estar focado, que a escola, gente, ela anda de mãos dadas com a sociedade. Então a escola ela não pode se isolar daquele meio a qual ela está inserida. Pelo contrário, ela tem que trabalhar a partir desse meio. Tá? Então, o contexto social é 100% do que a escola tem que trabalhar. Então, quando você vai montar o seu projeto político-pedagógico na escola, eles têm que estar inteiramente ligado ao contexto social, para que ele possa transformar aquela sociedade ali existente, tá bom? Então o projeto político-pedagógico da escola tem que ser baseado, norteado, focado, ter como um alvo ali a sociedade existente ali no âmbito da escola, ou seja, a comunidade local, a realidade local em que é vivida. Ah, mas se for desse jeito, cada escola vai trabalhar uma coisa. O âmbito é o mesmo, nós vamos trabalhar dentro do parâmetro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, nós vamos trabalhar com currículos, os parâmetros e saberes necessários. Só que cada escola, sim, ela tem a sua própria realidade. Uma escola do centro é diferente de uma escola rural. E dentro de uma cidade, por exemplo, como Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e se eu não me engano, a 9ª do país, é uma cidade extremamente grande. Não tem como você pegar e falar assim, não, todas as escolas são iguais. Não, nós temos área urbana, nós temos área rural, nós temos uma área mais do interior. Aqui só não tem praia em Guarulhos, o resto tem tudo. E cada região, cada escola, ela vai ter a sua realidade local ali, tá? Então, o projeto político-pedagógico ele tem que estar focado naquela realidade local. O projeto político-pedagógico ele não é da Secretaria da Educação, ele é da escola. Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, que ele tem que ter aquele esqueleto, né, básico ali, que são como eu posso dizer, os saberes, os eixos, aquilo que você vai trabalhar com a criança. Mas a temática tem que ser a realidade local daquela escola. Certo? Um diretor, por exemplo, que ele é diretor de 2 escolas, ele não pode usar o mesmo PPP para as 2 escolas, gente. Principalmente se elas ficarem afastadas uma da outra. Cada escola tem a sua realidade, certo? Vamos lá. O projeto, pessoal, quando eu falo projeto aqui é o PPP, tá?
ele busca um rumo, uma direção, é uma ação intencional, com sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Então, o PPP, ele é político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Quando a gente fala política, pessoal, não é política partidária, não, tá? Aquela política lá de ir nas urnas e eleger um representante, não é isso não. É a política que a gente fala, é a sociedade, é o meio social que a gente vive ali, a realidade que a gente vive é uma realidade política, tá? Uma realidade de decisões, de construção, de fatores de ideologia, de formação de ideias, tá? Isso é a parte política. Então, assim, o PPP, ele é político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Que sociedade seria essa? Uma sociedade consciente, onde o cidadão conhece os seus direitos, seus deveres, respeita a opinião alheia, ou seja, assim, tem respeito à diversidade, tá? É um cidadão que ele corre atrás daquilo que é certo, que ele não aceita ser oprimido, que ele não aceita ser dominado por classes dominantes aí que só querem ali praticar ali o exercício da opressão. Então, gente, e é essa sociedade que nós queremos construir. E o PPP, ele tem esse compromisso com a formação desse cidadão, tá? De formar esse tipo de sociedade. A dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica. Então, assim, pessoal, a dimensão política é o quê? Essa transformação da sociedade, né? Se você vê ali a sociedade caminhando para uma situação muito ruim, você precisa transformar ela para deixar ela de uma forma positiva. Então, a dimensão política que se cumpre na medida em que se ela realiza enquanto prática especificamente pedagógica, ou seja, a escola é o princípio de tudo, gente. A escola é a espinha dorsal de uma construção de uma sociedade ética, uma sociedade democrática, uma sociedade em que todos ali vivem em busca da felicidade. A gente trabalhou isso na aula de ontem, essa questão da felicidade. Paulo Freire defendia, tá? Político, no sentido, pessoal, de boa vontade, né? Técnica igual a pedagógica. Então, quando a gente fala sobre a política, no sentido de sociedade, a política ela representa a boa vontade, ou seja, assim, aquela vontade de transformar a sociedade num lugar melhor para se viver, tá? Um mundo num lugar melhor para se viver. E a técnica, pessoal, é igual à pedagógica, ou seja, a pedagogia, a escola, ela vai ser a parte técnica para formar o cidadão para essa sociedade, tá? E a parte política do cidadão é referente à boa vontade, ou seja, determinação para transformar a realidade de uma forma positiva. Na dimensão pedagógica, pessoal, reside a possibilidade de efetivação de intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Então, assim, na dimensão pedagógica, quando a gente fala dimensão pedagógica, é o âmbito escolar, o contexto escolar, pessoal, existe a possibilidade de se efetivar essa intencionalidade da escola, ou seja, tudo parte do grupo que ali está, a escola, os gestores, os funcionários em geral, o grupo docente ali dos professores, todo mundo trabalhando junto. Pessoal, é possível você deixar isso como uma coisa efetiva na escola se todos ali tiverem o compromisso de querer transformar a escola de uma forma a formar o cidadão participativo, o cidadão responsável, e não simplesmente empurrar com a barriga aquilo que o sistema nos exige, tá? Então existe essa possibilidade de você efetivar isso na escola, desde que todos tenham esse compromisso, o que acaba sendo difícil com aquela troca constante de professores durante os anos, né? E o descaso de alguns também, o desânimo de outros, né? Você vai fazendo, chega uma hora que você vê que parece que não chega a lugar nenhum, você vai desanimando. Então é muito difícil, mas se todos ali realmente tiverem o compromisso, você consegue tornar isso efetivo na escola. Na dimensão pedagógica, não, já li isso. Pedagógico, pessoal, no sentido de definir as ações educativas e características necessárias às escolas que cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade, ou seja, a sistematização. Pessoal, você sistematizar essa parte pedagógica no sentido de você promover ações educativas e características necessárias para que as escolas possam trabalhar isso. Tá? Então, você sistematizar esse tipo de ação social, trazer a comunidade para dentro da escola, trabalhar junto com eles, mostrar para eles que nós não somos inimigos, porque as comunidades costumam ver o professor, ver a escola como inimigo, eu não sei, eles olham para a gente, eles acham que a gente está ali, sabe, contra a nossa vontade.
Então eles não veem que o nosso trabalho é todo voltado para eles. Nós precisamos mostrar, trazer essa comunidade para dentro da escola, fazer com que essa comunidade enxergue que nós estamos ali para ajudar, para junto com eles, com a cooperação deles, transformar aquela realidade deles para uma coisa melhor, sem que a gente precise aí ficar dependendo muito aí de grupos políticos dominantes, que muitas vezes o pessoal não está nem aí para a sociedade, né? Eles estão ali só para se eleger, fazer o pé de meia deles de forma ilícita e depois ficar se safando aí nas brechas da lei. Então, assim, nós não precisamos depender deles, nós temos que partir de nós ali, buscar e mostrar que nós temos força. Tá? O PPP, ao se constituir em processo democrático de decisões, ele busca uma forma de organizar o trabalho pedagógico, de modo a superar conflitos e eliminar relações competitivas e autoritárias, rompendo a hierarquia e buscando a interdisciplinaridade e a transversalidade. Então, durante a construção do projeto político-pedagógico, a gente tem que buscar, primeiramente, o processo democrático de decisões, ou seja, assim, o diretor ele não pode chegar e impor, assim, ó, o projeto pedagógico é esse aqui, a gente vai trabalhar assim. Não, ele tem que sentar com os professores, sentar com um grupo de pais ali, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1.500 ali, quem quiser participar, todos têm que estar ali, tem que entrar num consenso do que é melhor para aquela realidade local para ser trabalhado dentro da escola, porque afinal de contas hoje a escola tem uma função social muito forte, que é transformar aquela realidade local. Claro, gente, que se a mudança ocorre 1% daquilo que se pretendia, ou até mesmo se acaba não ocorrendo nada, gente, a escola não pode ser responsável, tá? A escola ela faz o melhor que ela pode, mas ela também depende da comunidade local, ela também depende do comércio local, das pessoas que ali vivem, para a gente transformar aquele meio, tá, numa coisa positiva, certo? E para você construir esse processo democrático no PPP, construir o PPP buscando trabalhar esse tipo de coisa, você precisa ter consciência de que você vai eliminar certas relações competitivas, aí de um querer ser mais que o outro, ou o diretor fala, não, porque eu sou o chefe, eu tenho que mandar, não. Ali, gente, as decisões elas são tomadas de uma forma horizontal, ou seja, todos ali vão tomar a mesma decisão. Então, o peso de um, a palavra de um não tem mais peso que a palavra do outro. Todos ali vão tomar uma decisão coletiva de forma igual. E dessa forma vai se romper essa hierarquia, assim, sabe, de que um manda mais que o outro, buscando, assim, também, gente, a interdisciplinaridade e a transversalidade. Porque todo mundo trabalhando junto, os professores, cada um na sua disciplina ali, eles acabam buscando o que também, gente? O projeto político-pedagógico, ele vai focar em temas, que a gente vai trabalhar projetos na escola e projetos que podem ser trabalhados com as diversas disciplinas ao mesmo tempo. E através das disciplinas, eles trabalhando dessa forma, com a mesma temática, os professores das diversas áreas, eles têm que estar interagindo um com o outro, para que eles possam estar andando mais ou menos no mesmo ritmo ali, de acordo com a sua disciplina, mas acompanhando a evolução daquela temática, cada um na sua disciplina. E dessa forma, a gente entra o que é a transversalidade, que é o quê? Você trabalhar o mesmo tema e fazer todo mundo trabalhar não apenas o mesmo tema, mas de forma conjunta ali, um auxiliando o outro, tá bom? Então, com o PPP muito bem construído, feito ali de forma democrática, feito de uma forma horizontal, você consegue fortalecer muito a interdisciplinaridade, que seria os professores das várias disciplinas trabalhando junto, e a transversalidade, que é o quê? Um tema perpassando todas as matérias. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de oportunidades requer, portanto, mais que a expansão quantitativa de ofertas. Requer uma simultânea manutenção de qualidade. Gente, quando você fala de igualdade de condições de acesso e permanência na escola, não é você aumentar o número de vagas. Por exemplo, hoje nós temos aí eu trabalho com estágio 1, que são crianças de 4 anos, são 31 alunos na sala, gente. E se tiver inclusão, põe a inclusão junto. E aí, eles querem que nós pegamos 31 alunos e conseguimos trabalhar o construtivismo, trabalhar a questão social, trabalhar a questão afetiva, trabalhar as dificuldades do aluno. Gente, aluno por aluno. Trabalhando o que, gente, ali? Sabe, com 31 alunos, e é muito difícil. Se você tem um caso de inclusão na sala, dificulta mais ainda, porque a inclusão ela requer um cuidado maior, ela requer uma atenção maior, tá? Uma dedicação maior do professor. Aí você pega um estágio 2, já sobe para 35, crianças de 5 anos. Aí você pega o fundamental lá, gente. Eu não sei se hoje ainda tem na Prefeitura de Guarulhos, mas minha esposa chegou a pegar no fundamental, num primeiro ano, que na época era ano inicial ainda. Depois mudaram para primeiro ano. Chegou a pegar no primeiro ano 37 alunos. E para você trabalhar de forma
singular com cada um ali, de acordo com as suas dificuldades e tal. Então, gente, é muito difícil você colocar em prática toda essa proposta pedagógica enriquecedora para a emancipação do indivíduo, uma vez que a escola está virando um depósito de crianças. E isso aí não é em Guarulhos, isso aí em qualquer cidade, qualquer rede estadual, municipal, você vê aquele depósito de crianças, e até mesmo nas escolas particulares. Tá? Nós vemos aí escolas, aqui em Guarulhos tem escola particular, gente, que mantém ali, ó, por exemplo, a escola que minha filha trabalha, mantém ali um padrão, que fala assim, olha, eu tenho uma sala, minha sala tem tantos metros quadrados, é 24 alunos por sala, não adianta, e a escola ela realmente tem aquele compromisso de não correr atrás de matrícula. É 24, não cabe 25, não vai pôr 25 na sala, porque não cabe. Agora, tem escolas aqui também em Guarulhos, gente, que meus enteados, por exemplo, estudaram, que, era quase 50 alunos por sala. Tinha sala lá que acho que passava de 50 alunos, uma escola particular. Por quê? Porque é uma escola comprometida com o quê? Com matrícula, quanto mais melhor. Ó, dá uma apertadinha aí, se bobear, bota 2 para dividir uma única cadeira. Tá? Então, escola ali que só quer ganhar e crescer, e você vê a escola com prédio cada vez maior, e você diz, a escola é boa. Não, a escola é um depósito. E na rede municipal, nas redes municipais e redes estaduais, isso tem acontecido também. A escola virando um depósito de crianças. Então, o que torna difícil trabalhar, colocar em prática um PPP focado no construtivismo, focado ali na socialização do sujeito, na formação política, na sua formação integral. Tá? Então, quando você fala de igualdade de condições, não é só essa expansão quantitativa, de quantidade, mas você também buscar, gente, uma manutenção da qualidade, buscar um ensino com mais qualidade. E quando a gente fala de manutenção, por quê? Porque a qualidade, gente, ela tem que estar sempre se renovando, porque o que é bom hoje, amanhã não é suficiente. Tá? O mundo vai se renovando a cada dia, então nós temos que renovar a educação também. Então por isso que a gente fala manutenção de qualidade, ou seja, buscando uma qualidade cada vez melhor. Tá? Então não apenas, quando fala de igualdade de acesso, não é falar, tá aqui, ó, você quer estudar? Então tá bom, tem uma cadeira ali para você. Não é simplesmente garantir o acesso da criança, mas garantir a qualidade de ensino, garantir que ela tenha condições de aprender. E não simplesmente, por exemplo, também, a escola fala, nós estamos com um programa aqui agora, que nem a Prefeitura de Guarulhos, por conta da pandemia, está trabalhando saberes em casa. Mas saberes em casa, gente, é uma coisa meio utópica. Eu sei que hoje, gente, é o que dá para fazer. Não dá para a gente também jogar nas costas da Secretaria de Educação que não funciona mesmo. Talvez eles mesmos vejam isso. Mas hoje, durante a pandemia, é o que é possível fazer. Mas, por exemplo, se a Prefeitura de Guarulhos começa a focar nessa questão dos saberes em casa e falar, olha, agora nós vamos ter aula na escola, mas também tem os saberes em casa. Gente, isso não pode acontecer quando as aulas voltarem ao normal. Por quê? Porque muitas crianças aí, quase 80% das crianças da escola, eles não têm acesso à internet, não têm aparelhos em casa, um notebook, muitas vezes tem um celular do pai e da mãe ali, e não tem essa facilidade. Aí você pega ali 10, 20% da escola que tem esse acesso, ele vai deslanchar, porque ele tem o acesso, ele tem um computador, ele tem um tablet no quarto dele, um notebook, tem a internet, banda larga lá, e a maioria? A maioria não tem, então a escola não pode se focar nesse tipo de coisa. Tá? E isso não é garantir condições de acesso e permanência na escola. Acesso e permanência vai além de uma cadeira para a criança estudar. Tá? O acesso e permanência é o quê? Garantir que essa criança tenha as mesmas condições que as outras. Então, então a prefeitura tem que dar computador para todo mundo? Não, tem que adequar o seu ensino. Se nós ainda não estamos preparados aí, financeiramente, economicamente, aí a certas populações da cidade não está preparada para entrar de cabeça nessa era tecnológica por questões até financeiras da família, então a prefeitura não pode entrar de cabeça no mundo virtual, porque para entrar de cabeça no mundo virtual, o seu público-alvo, ou seja, a sua clientela, que na maioria das vezes pessoas de baixa renda, ela tem que ter condição. Se ela não tem condição, a prefeitura não pode trabalhar, correto? Então, igualdade de condições, ela vai além de uma cadeira para a criança estudar, tá? Tem que ter ali a qualidade do ensino e uma qualidade com manutenção, ou seja, buscando cada vez o melhor. O que eu estou fazendo aqui, gente? Um tópico 2 aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Qualidade, gente, não... Nós buscamos, gente, na escola, eu acabei de falar isso, mas vamos lá, tá no tópico 2, a gente vai dar uma reforçada. Qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais, tá? Que foi isso que eu falei, tá? Aquela minoria ali que tem condições muito fácil, tem toda aquela, como que eu posso dizer? Tem toda aquela
aquela estrutura dentro de casa, né, uma internet, um computador, às vezes uma impressora colorida, tá? Isso é uma minoria. Não, você não pode contar como qualidade uma espécie de educação, um projeto de educação que foque nessa minoria, que privilegie essa minoria, tá? Nós temos que trabalhar com a maioria. O desafio que se coloca ao PPP da escola é o de propiciar uma qualidade para todos, tá? Que foi isso que eu falei agora. A qualidade que se busca implica duas dimensões indissociáveis, pessoal. Então, duas dimensões aí que são inseparáveis, que não pode ser separada uma da outra. É a formal, ou técnica, né? E a política, tá? E agora a gente vai falar das duas. Primeiramente, a gente vai colocar aqui que a primeira, uma não está subordinada à outra. Então, uma não depende da outra, tá? Mas cada uma tem suas perspectivas próprias e são importantes. Elas têm que andar juntas, mas uma não depende da outra, certo? A primeira enfatiza os instrumentos e os métodos, ou seja, a técnica, que seria a dimensão formal, né? Então ela enfatiza os instrumentos, os métodos, ou seja, ela representa a técnica. Significa a habilidade de manejar meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento. Ou seja, assim, gente, a parte técnica, a parte formal, ela trata do quê? Dos meios que você vai utilizar para alcançar o conhecimento, tá? As ferramentas, as formas de trabalho, projetos, lições, apresentações musicais, dança, o que você vai utilizar para alcançar o desenvolvimento, tá? Buscar o aprendizado. A qualidade política é a condição imprescindível da participação. Está para os fins, valores e conteúdo, tá? Então, a qualidade política ela refere-se a quê? Ao conteúdo a ser aprendido. E a parte técnica é como você vai desenvolver os conteúdos, tá? A qualidade política ela diz respeito à competência humana do sujeito, em termos de se fazer história diante dos fins históricos da sociedade humana. Tá? Então, referente a valores, o conteúdo a ser aprendido, né, que tem a ver com a sua realidade local. E a parte formal tem a ver com as técnicas, né, as ferramentas que vai utilizar para adquirir esse conteúdo. Por isso que a gente fala que uma não depende da outra, mas que as duas têm que andar juntas, que é o quê? O conhecimento a ser alcançado e as ferramentas para promover este conhecimento, tá bom? Tópico 3 aqui, pessoal. Um por todos, todos por um. Gestão democrática. Ela exige, gestão democrática, gente, o princípio da gestão democrática está no artigo 14 da LDB, se eu não me engano. Artigo 14 ali. Não sei se da LDB ou da Constituição, mas artigo 14. Quando eu falar artigo 14 é gestão escolar, tá? Gestão democrática. Ela exige a gestão democrática, ela exige uma ruptura histórica. Por que histórica, pessoal? Porque nós temos aquela questão da gestão que o diretor manda. Gente, nós temos aí muitos diretores que pensam que são donos da escola, gente. Tudo tem que ser do jeito dele. Tem muitos diretores, aqui em Guarulhos, por exemplo, muitos diretores, por exemplo, o diretor sai de férias e o vice tem que ligar para ele para tomar uma decisão, gente, porque ele não deixa o vice tomar uma decisão. Tá errado. Se o diretor, por exemplo, ele trabalha das 8 às 5, né? E aí tem um outro vice lá que ele vai, por exemplo, até umas 7 da noite. Se 6 horas da tarde acontecer alguma coisa na escola, gente, o vice-diretor, ele tem o poder de tomar uma decisão, porque ele é vice-diretor e naquele momento ele está como diretor da escola. Então não, o diretor fala assim, eu tô de férias lá no Caribe, mas pode ligar a cobrar no meu telefone, porque você não pode tomar decisão nenhuma sem me consultar. Não pode, diretor de escola, principalmente da escola pública, ele não é dono da escola, gente. Então, acontece aí uma coisa que tudo tem que ser de acordo com o que o diretor quer. Tá errado. Tá? Tem muitos diretores que trabalham baseado no artigo 14 da gestão democrática, conversa, senta, participa. Tem diretores que eles não querem contato com os professores. Ele vai lá de cima do trono dele lá, determina a ordem, todo mundo tem que executar. Então a gestão democrática, esse artigo 14, ele veio para libertar, para quebrar esse paradigma. Então quando a gente fala de ruptura histórica, é porque é uma coisa que vem ali, desde a época dos jesuítas lá, tá? É uma coisa que vem no decorrer da nossa história. E a gestão democrática, ela exige uma ruptura histórica na prática administrativa da escola, com o enfrentamento das questões de exclusão e reprovação, e que não dá permanência ao aluno na sala de aula. O que vem provocando marginalização das classes populares. Esse compromisso implica a construção coletiva de um PPP ligado à educação de classes populares. Então, gente, a gestão democrática,
ela vem quebrar, gente, essa tradição de gestor, por exemplo, falar assim, né? Olha, porque aquele aluno que tu quer estudar, tira ele da sala de aula e vai prejudicar ele. Vai... Não, pessoal, nós temos que buscar mostrar ao aluno que nós estamos ali para ajudá-lo e não tirá-lo da sala de aula, de forma nenhuma, tá? Então, muitos professores aí gostam aí de aquele aluno tá atrapalhando a aula, o professor tem que chegar, ele tem que fazer um relatório, apresentar para a gestão, chamar os pais para conversar, né? Se possível, chamar a supervisão escolar e mostrar que aquele aluno realmente ele não está levando a sério. Mas você não pode, por exemplo, leva aluno para a secretaria, está atrapalhando minha aula. Gente. Secretaria não é depósito de aluno, tá? Então você não pode tirar o aluno da sala de aula, tá? Você tem que buscar os meios ali necessários, que foi o que eu expliquei aqui, né? Você vai lá, faz um relatório, leva para a secretaria, chama os pais, chama quem for necessário, supervisão, conselho tutelar, o que é que você chama, mas durante a aula o aluno tem que estar na aula, tá? Você não pode tirar ele. Quando você tira ele, você está tirando a oportunidade dele. Ah, mas ele não está nem aí para a oportunidade dele. Tudo bem, mas não é sua função tirar ele da sala de aula. Tá? Ele, se quiser, ele que saia. Você não pode. Você tem que tentar trazer esse aluno, mostrar para ele ali que ele precisa daquilo para se tornar um cidadão. Tá? Então, a gestão democrática, gente, ela permite isso, porque muitas vezes parte até mesmo do diretor. Questão de suspensão, questão de advertência e até mesmo a expulsão da escola. Isso aí não pode acontecer de forma nenhuma. Tá bom? Então, a gestão democrática ela vem quebrar isso aí. E esse compromisso da gestão democrática, ele implica, gente, na construção coletiva, né, de um projeto político-pedagógico que busque aí a educação baseada nas classes populares, tá? Que são aquelas crianças que têm mais dificuldade, que têm restrição. Eu gosto sempre de falar, eu na época que eu estudei, pessoal, fui criado com meus avós, ali, minha irmã e eu, e a gente passava muita necessidade. Só que pior que a nossa necessidade era uma outra família que tinha, que eu me lembro bem, que acho que os pais evangélicos ali tinham 5 filhos ou 6 ali, todos na escola. E aí começou aquela questão de adotar livros didáticos para a escola. Assim, uma escola pública adotando livro didático. O livro didático não é uma coisa barata, e muito menos naquela época. E aí você imagina um pai com 5, 6 filhos, gente, que já tinha uma condição precária ali, financeira, e ter que comprar livro para todos aqueles filhos para estudar numa escola pública, uma escola estadual. E aí quando a escola adotou o uniforme, era a mesma coisa, a gente vai comprar um kit de uniforme aí, hoje seria uns 300, 400 reais. Imagina uma família que tem 5, 6 filhos, gente. Então, numa escola pública, isso é o tipo de coisa que acontecia, e não pode acontecer de forma nenhuma. E a gestão democrática está aí justamente para quebrar isso, porque a gestão democrática também conta com a participação dos pais. E se você pega pais conscientes ali que fala, não, mas olha, porque esse uniforme é para identificar o aluno, tudo bem, mas o senhor pensou naquela família que não tem condições? Ah, mas então, aí não é culpa minha. Como não é culpa sua, gente? Escola pública não pode, gente, ficar cobrando coisas assim, fazer com que os pais ponham a mão no bolso e gastem. Porque muitas vezes, quem usa escola pública, muitas das vezes, é aquela pessoa que não tem condições, aquela família que não tem condições financeiras. Tá? Então você não pode exigir esse tipo de coisa. E era coisas que aconteciam. Tá? Então a gestão democrática, ela implica principalmente o repensar da estrutura de poder na escola, tá? Tendo em vista a sua socialização, e a socialização do poder, ela propicia a prática da participação coletiva, que atenua o individualismo, da reciprocidade que elimina a exploração, da solidariedade que supera a opressão e da autonomia que anula a dependência de órgãos intermediários que políticas educacionais das quais as escolas hoje têm, que é a qual a escola é mera executora. Então, assim, pessoal, a gestão democrática, deu vários exemplos aqui. A gestão democrática, gente, ela implica principalmente esse repensar da estrutura de poder, tá? Que é trabalhar o socialismo, trabalhar a democratização, ou seja, fazer aquela convergência entre os pontos em que as pessoas mais concordam, que vê o que é melhor para a escola. Dá trabalho, pessoal. Mas é aquela coisa, Mário Sérgio Cortella já costuma dizer assim, que isso é uma coisa de pessoas otimistas. Né? O Mário Sérgio Cortella, ele costuma dizer assim, que existem a diferença entre o pessimista e o otimista, é que o pessimista, ele é, antes de mais nada, um vagabundo. Por quê? Porque ser otimista dá trabalho. Você querer buscar uma coisa melhor, você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que se mexer. E isso dá trabalho. Reunir pessoas, entende? Dá trabalho. O pessimista, a única coisa que ele faz é sentar e esperar dar errado. Inclusive, o Mário Sérgio Cortella faz até uma piadinha que ele fala, né? A pessoa vira e fala assim, mas não tá dando errado. Aí o pessimista fala, espera um pouquinho que você já vai ver. Então o pessimista, ele só senta e espera dar errado. O otimista não, ele tem que correr atrás do resultado. O otimista não senta e fala assim, vamos esperar que vai dar tudo certo. Só dá certo se ele correr atrás e buscar. E o pessimista, ele só senta e espera dar errado, porque afinal de contas ele fala, se eu não fizer nada, vai caminhar para o buraco. E ele está certíssimo.
Então o otimista tem que ir lá e correr atrás. Então, para a gente adquirir a gestão democrática, a gente dá muito trabalho, porque é correr, é reunir com as pessoas, é fazer com que todas aquelas ideias diferentes consigam convergir em algum ponto, que é o ponto daquilo que vai ser melhor para a escola, que vai ser melhor para aquela sociedade ali existente, tá? Só que a gestão democrática, ela tem muitos pontos positivos, que é realmente tirar a gestão escolar da verticalidade e colocar na forma horizontal. Eu já ia falar horizontalidade, né? Colocar ali na forma horizontal. Isso também, gente, isso também faz aquela troca, por exemplo, da reciprocidade que elimina a exploração, ou seja, uma coisa recíproca, né? Um faz pelo outro ali e elimina a exploração. A solidariedade que supera o quê? A opressão. E a autonomia que anula a dependência, gente. Essa dependência que a escola tem de órgãos intermediários que formam ali políticas educacionais das quais as escolas apenas executam. A escola não tem que executar nada do que vem de fora. A escola tem que criar seu próprio projeto político-pedagógico, tá? Pessoal, antes de continuar, nós vamos dar uma pausa aqui, ó, porque já está com 30 minutos essa aula e a gente vai continuar com o tópico 4 daqui a pouco, tá bom? Então, fazer uma pausa aí para tomar uma água, fazer um xixizinho e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom?